noite mais uma vez. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com vocês e toda vez que eu venho aqui eu digo isso, mas hoje não vai ser diferente. E hoje o assunto dessa noite é do Livro dos Espíritos, da primeira parte, capítulo 4, questão número 68. É uma pergunta. A pergunta é a seguinte: qual a causa da morte? Resposta: a morte é o esgotamento dos órgãos. Então é sobre esse assunto que nós vamos conversar. Primeiro, a morte é a única certeza que nós temos quando nós estamos aqui encarnados. Que o nosso corpo um dia vai morrer. É a única certeza. Além disso, ela nos iguala a todos. Artistas morrem, ricos morrem, milionários, pobres morrem. Todos passam por esse fenômeno chamado morte. Bom, antônimo de morte. A gente sabe que antônimo é o contrário, né? Quente, frio, alto, baixo. Antônimo de morte, a gente sabe. Qual é o antônimo de morte? Qual seria? Alguém sabe? Não. Não, né? Vida não tem antônimo. Antônimo de morte é nascimento. O antônimo da morte é nascimento. Por quê? Porque só existe vida, nós não morremos. Quem morre é o nosso corpo. Então ele nasce e morre. O inverso da morte é o nascimento. Olha que interessante. Nós somos imortais. Nós somos criados imortais. Nós não morremos. Quem morre é o nosso corpo. Nós continuamos vivos. Bem, mas para falar da morte, que é o desencarne, eu queria falar um pouquinho primeiro do encarne. O que é encarnar? O que é encarnar? Deus nos criou simples, ignorantes e imortais. E aí, pelas nossas necessidades de evolução, para nós aprendermos a amar, nós temos a oportunidade de virmos aqui no planeta e reencarnarmos. Encarnarmos no corpo físico. Então nós temos o espírito, temos o perispírito, nós temos o corpo. Tem o duplo etérico, que é o intermediário entre perispírito e corpo. Então quando nós estamos encarnados, temos esse conjunto. Então encarnar é isso. É escolher a família, o trabalho, escolher o dia em que nós vamos deixar o corpo físico. Até isso nós escolhemos. Quando nós viemos para cá, nós escolhemos o dia que nós vamos deixar o corpo físico e retornar. É isso mesmo. Nós escolhemos tudo isso. Então isso é encarnar. Bem, e o que é morrer? Como disse a questão, morrer, a morte, é o esgotamento do corpo físico. É quando o corpo físico ele não consegue mais absorver e reter o fluido vital. Ele perde essa capacidade. Só que aí o corpo morre. E o ser que estava habitando aquele corpo, ele desencarnou? Não necessariamente. Porque se ele estiver muito ligado à matéria, o corpo, ele fica ali, praticamente encarnado ainda, vendo o seu corpo apodrecer, sentindo o fedor, enfim. Todas aquelas sensações, ele fica ali ligado. Porque ele não desencarnou, ele não ainda deixou aquele corpo físico, se libertou do corpo físico. Por isso que nós temos que começar a aprender as coisas espirituais, para perceber isso, quando nós chegarmos na vida, que é uma realidade, quando é, nós não sabemos. Mas, um dia isso vai acontecer. E nós percebemos isso e iremos viver a nossa vida espiritual. Bem, Platão disse o seguinte, que a morte é a separação do corpo e da alma. Platão falou isso para a gente. Bom, situações relacionadas ao desencarne, à morte. Primeiro,
quando a pessoa morre? Doação de órgãos. Nós devemos doar os órgãos? É claro que isso é uma caridade. Mas imagine aquela pessoa que é materialista, que só acredita no corpo, e o corpo dela passou por esse esgotamento e morreu. E aí tiram a córnea dela, tiram, rins, fígado, pulmão. Como é que essa pessoa vai se sentir? Então, a pessoa tem que estar preparada para doar os órgãos. Saber desse acontecimento na espiritualidade, para não ficar preso, para não sofrer mais ainda. Mesmo caso da cremação. Imagine se a pessoa está ligada ao corpo e põe ela lá no fogo. Ela vai acreditar que ela está no inferno católico, né? Que é o fogo do inferno. Não é verdade? Então, a pessoa quer ser cremada? Sim, que ela tenha essa consciência, que ela consiga se libertar, né? Para não passar por essas situações. Bom, nós estamos falando de morte. Então, normalmente, quando acontece uma morte, existe um velório. Então nós temos que falar do nosso comportamento no velório. O que nós vamos fazer no velório? Consolar aquelas pessoas que estão, entre aspas, né, que ninguém está perdendo ninguém, perdendo um familiar, né, que estão com um familiar desencarnado. Nós vamos lá consolar, nós vamos lá fazer oração para aquele que está mudando de fase, está saindo da matéria, voltando para a espiritualidade. E o que nós fazemos? Quantas piadas nós já não contamos no velório? Né? Quantas vezes nós não falamos de esporte? Quantas vezes nós não falamos mal daquele que está desencarnado lá? Então não é isso que nós vamos fazer no velório. Nós vamos lá confortar, nós vamos lá fazer oração. Então nós temos que começar a trabalhar isso. Quando formos no velório, ficar em oração. Se tem gente contando piada, rindo, deixa-os. Mas você fique em oração, vibrando pelos familiares e por aquele que desencarnou. Esse é o comportamento de um verdadeiro cristão. E sem também, se é um parente ou alguma coisa, sem aquele negócio de ficar desesperado, de não aceitar o acontecimento. Nós temos que aceitar, não tem jeito. Né? Bom, aí nós vamos falar um pouquinho do temor da morte. Nós todos temos medo de passar por esse fenômeno chamado morte. A morte mesmo, que é o desligamento do corpo, do perispírito, com o corpo físico, ela não dói nada. Esse desligamento não dói. Pode doer se você sofreu um acidente ou acidente, mas o desligamento não dói nada. Bom, nós temos temor da morte. Nós tememos morrer. Por quê? Porque nós temos um instinto de conservação que nós já trouxemos antes de quando nós estávamos no reino animal, que era ele que nos mantinha vivos. Era o medo que nos mantinha vivos. Então nós ainda temos esse medo, instinto de conservação. É ele que nos faz temer a morte. Bom, referente a isso, quando a gente fala que a gente passou por os vários reinos, eu peguei duas frases interessantes que vale a pena a gente comentar. Tem uma frase hindu, essa frase hindu ela é milenária, ela já tem milhões de anos, milhões de anos, 2.000, 3.000 anos, até mais, 4.000 anos, que é assim: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita no animal e desperta no homem. Essa é uma frase hindu, é do hinduísmo, que algumas pessoas atribuem a Leon Denis, mas não é do Leon Denis, não. Eu fui buscar a frase do Leon Denis, que é essa que a gente estava falando, que a gente passou do reino animal, né, para o hominal. Nós deixamos de ser animal e passamos
a ser homens, seres humanos. Não que a gente faça o caminho inverso, gente. O homem não volta a animar corpo de animal, mas nós viemos sim do reino animal. Mas nós não voltamos para lá, porque o espírito ele não retroage. A frase de Leon Denis é a seguinte: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem é que ele acorda. Esse está no livro do Leon Denis, que é o problema do ser, do destino e da dor. É a página 123. Então ele diz lá que na planta a inteligência dormita, no animal sonha e só no homem que acorda. Ele não fala nada da pedra, não. Bom, mas não vamos nos ater a isso. Bom, ok, então nós entendemos que nós somos espíritos que estão momentaneamente habitando o corpo. E que esse corpo, por algum motivo, deixa de viver. Tá? O que acontece? Perturbação após a morte. Os amigos espirituais dizem para nós que a maior perturbação que nós temos quando nós chegamos lá do outro lado, o que acontece quando a gente chega do outro lado? Qual o maior problema que nós enfrentamos? É a percepção, é quando a gente descobre o tempo perdido que a gente perdeu aqui, as coisas que a gente deixou de fazer aqui. Essa é a pior aflição que nós temos lá. É se perceber lá e falar assim, puxa vida, quantas oportunidades eu deixei lá. É por isso até que nós planejamos uma nova reencarnação e novas provas, para a gente repetir as provas, às vezes que a gente não passou, e tentar de novo. E depois a gente fala que não foi a gente que escolheu, né? Foi a culpa dos outros, em Deus, pelos acontecimentos da nossa vida, sempre tem um outro culpado que não a gente. Então, além do materialismo, né, a pessoa, quando é muito materialista, ela ainda fica vivendo na casa dela, quando não fica acompanhando o corpo lá no velório, no cemitério, ela fica na casa dela, cuidando das coisas materiais. Tá? Bem, entraves para o desencarne, era isso que a gente estava falando. O que acontece? Algumas vezes, algumas pessoas têm um familiar no hospital. Só que, digamos que estivesse planejado daquela pessoa desencarnar naquela semana que eles estavam lá. Aí fica todo mundo orando, todo mundo pedindo para ele não desencarnar. Prendendo aquela pessoa lá. É lógico que nós devemos orar sim, gente. Ninguém está dizendo aqui que a gente tem alguém doente que a gente não deve orar. Mas a gente sempre deve orar pedindo para que seja feita a vontade do Pai, e não a nossa vontade. Seja feita a vontade do Pai. Se a pessoa puder melhorar, se ela sarar, ótimo. Mas se for a vontade do Pai que ela desencarne, que ela desencarne, né? Bem, aí o que acontece? A melhora para a morte. Vocês talvez já tenham ouvido falar nisso. Está todo mundo lá, a pessoa está ruim. Aí ela melhora, ela começa, toma consciência, começa a conversar um pouquinho, fica todo mundo aliviado. Puxa, sarou, vamos embora. Aí vão todo mundo descansar, que já está meses, semanas lá cansado, tá? Vai. Aí no dia seguinte, infelizmente, fulano desencarnou. É a melhora para a morte. Por quê? Porque nós prendemos, no nosso egoísmo, nós queremos que aquela pessoa fique. E é o momento dela ir. E esse é um recurso que a espiritualidade usa para conosco, que é a melhora para a morte, para a pessoa poder ir. Bem, também nós vamos falar do suicídio. Suicídio. Esse é o pior crime que uma pessoa pode cometer à lei de Deus. Por quê?
Ah, estou com muitos problemas financeiros, familiares e tal. Se cometer no suicídio, você só vai agravar os seus problemas, você não vai pôr fim em nenhum problema. Porque além de você ter todo aquele problema que você tinha, você vai ter mais um ainda, que você abreviou a sua vida. Você ainda tinha que estar vivo, você ainda vai ficar ali do lado do seu corpo um tempão, né, consumindo aquele fluido que estava lá e sofrendo. Então, essa não é solução para nada, ao contrário. Pena de morte. O Evangelho nos mostra que nenhum de nós tem direito à vida de um seu irmão. Quem tem direito à vida é Deus. Ah, mas existe muita criminalidade e tal. Existem formas preventivas para isso, formas até corretivas, e não precisa chegar na pena de morte. Então, a pena de morte não é uma pena que deve ser aplicada por seres humanos. Nós vemos lá, nos Estados Unidos tem vários estados lá que tem pena de morte. Quantos erros, quantos deles condenaram e depois de algum tempo descobriram que estava errado? Mataram a pessoa errada. Não foi um não, foram vários. Como é que fica agora? Mataram um inocente? Deveria ter pena de morte para aquele que condenou ele também, né? Aí não acabava nunca. Né? Bem, eutanásia também. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Muitas vezes o espírito precisa de um tempo para depurar situações, energias que ele tem. E a doença vem nesse sentido, de depurar isso, para que a pessoa elimine aquilo daquele ser. Aí vão lá e desligam os aparelhos e deixam. A pessoa não conseguiu terminar o ciclo. Mais uma vez, nós não temos direito sobre isso. Bom, finados. Falando sobre morte, falando sobre os mortos, um dia de finados. Nós podemos rezar pelos mortos? Devemos rezar pelos mortos. Nós precisamos ir até o cemitério para rezar por ele? Podemos, mas não precisa, porque ele não está lá. Está lá o corpo dele. Ah, mas ele vai lá visitar no dia... alguns até vão, porque eles sabem que os familiares vão lá. Mas se outro dia que não seja finados, você, com um pensamento limpo, claro, vibrar para aquele seu familiar, ele está ali presente com você, independente de ser finados, independente de você estar no cemitério. Pode até acontecer que você tenha ido no cemitério e não encontre com ele. Dependendo da sua intenção, dependendo da situação que ele se encontra, ele pode até não ir. Então não é o dia de finados, não é o cemitério que nos liga aos nossos entes que já deixaram o corpo físico. E sim, nossos bons pensamentos, nossos bons sentimentos e a permissão do Pai, o mérito deles e nosso, para que a gente possa fazer esse intercâmbio. Bem, céu e inferno. Céu. Nós acreditamos que, eu fui bom, morri e fui para o céu. Céu é um lugar onde a gente fica lá tocando harpa sem fazer nada. O Cristo disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Se o Cristo trabalha, como é que o céu é um lugar de ficar? Não é. O céu, e ainda o Cristo ainda disse o seguinte, o reino de Deus está dentro de vós. Emmanuel, sobre o reino de Deus, falou assim, o reino de Deus é a obra divina dentro do coração dos homens. Então, se eu quero construir o céu, eu vou construí-lo dentro de mim, não está fora de mim. Não é um lugar circunscrito. Eu tenho que Deus está dentro de mim, eu tenho que, através dos meus pensamentos, sentimentos, atitudes, construir o reino de Deus. Inferno. O pecador vai arder eternamente no
fogo do inferno. Primeiro, não existe esse lugar circunscrito. Segundo, Deus é Deus de amor, é Deus de bondade. Deus não pune nenhum dos seus filhos, não condena ele eternamente a nada. Aliás, nem condena, nem parcialmente, nem eternamente. Aliás, a palavra eterno, em hebraico, não significa o eterno para nós. Eterno para nós é aquilo que não teve início e que não tem fim. Eterno, lá em hebraico, era por um tempo longo, Mas o inferno não existe. Mas aí nós chegamos no umbral, o vale dos suicidas que nós falamos agora há pouco. Será que lá no inferno? Sim. Se querem chamar isso de inferno, pode chamar. Umbral do inferno. Por quê? Porque lá é um local de sofrimento. Lá é um local de sofrimento. As pessoas que vão para lá são as pessoas que têm ódio, que têm sentimento de vingança, que têm atitudes ruins. Elas vão para um lugar que elas criaram. Chamamos ele de umbral. O suicida vai para um lugar onde tem muito sofrimento, que é o vale do suicida. Não exatamente esse inferno que as pessoas falam. Bom, mas a nossa doutrina é doutrina dos vivos, não é doutrina dos mortos. Como nós dissemos no início, a morte não existe. Só existe vida. Por quê? Deixamos o corpo físico, continuamos a viver. Então a doutrina é a doutrina dos vivos. Não como algumas pessoas dizem, que a nossa doutrina é a doutrina dos mortos. Não, a morte não existe. Existe vida. Nós somos imortais. Nós não vamos morrer nunca. Agora imaginemos assim, se nós somos imortais, Deus nos criou imortais, imagina nós estamos lá na espiritualidade e aquele marasmo de sempre, não tinha reencarnação, não tinha mudança nenhuma, ficaria parecido com o que diz o céu e o inferno, né, dos católicos. Então, nós ficamos lá um tempo, nós ficamos aqui encarnados outro tempo, muito mais lá do que aqui. O tempo que a gente fica aqui, se nós somos imortais, é um tempo infinito, pequeníssimo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Nós muitas vezes falamos assim, acontece alguma coisa ruim com alguém que é muito mal. A pessoa não morre. Aí você fala, mas se fosse um homem bom, aí ele tinha morrido com certeza. Vamos pensar junto. Como nós falamos, Deus é um Deus de bondade, é um Deus de sabedoria, é um Deus de justiça, sobretudo, é um Deus de justiça. Você é um carcereiro, tem 2 presos, um que já cumpriu a sua prova, o outro que ainda falta um tempo para cumprir. Qual dos 2 você solta, você liberta? O que já cumpriu a prova, ou estou enganado? Não é isso? É isso que acontece conosco. O homem bom desencarnou. Por que ele desencarnou? Porque ele já cumpriu a prova dele. Aquele que é mau não desencarnou. Por quê? Porque não é o momento dele ainda. Então, minha gente, lembremos sempre, nós somos seres imortais. Nós somos produtos de nós mesmos. O que nós fizermos aqui, encarnados, nós vamos levar lá para a espiritualidade. O fato de desencarnar não vai tornar nenhum de nós anjo. Não. Vai continuar com os pensamentos que você tinha, com os hábitos que você tinha, em tudo, na espiritualidade. Então, se eu quero estar bem lá, evoluir, eu tenho que começar essa evolução aqui, encarnado. E a certeza que todos nós um dia desencarnaremos. Que nós aprendamos então a viver bem para chegar esse dia e também estar bem do lado de lá. É isso. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço.